Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. E com as raças inferiores. Eu nunca me apercebi do dia da raça. Eu nunca ouvi o louvor da ação dos variados na Guerra de Espanha. Eu nunca fui obrigado a ler textos escolares que me convidassem à resignação, à pobreza e ao conformismo. Eu nunca fui pressionado para me converter ao catolicismo e me batizar. Eu nunca fui em grupos levar gêneros a pobres politicamente selecionados, porque era mesmo assim. Eu nunca assisti à miséria fétida dos hospitais dos indigentes. Eu nunca vi os meus pais inquietados e em susto. Eu nunca tive que esconder livros, papéis em casas de vizinhos ou amigos. Eu nunca assisti à apreensão dos livros de meu pai. Eu nunca soube de uma cadeia chamada Alijube, em que os presos eram sepultados, vivos e incubos. Eu nunca convivi com alguém que tivesse penado no tarrafal. Eu nunca soube de gente pobre espancada, vilipendiada e perseguida. Eu nunca vi gente simples do campo a ser humilhada e insultada. Eu nunca fui capturado no Castelo de São Jorge por um legionário, por estar a falar inglês sem ser intérprete oficial. Eu nunca fui conduzido à força a uma cave, no mesmo castelo em que havia fardas verdes e cães pastores alemães. Eu nunca vi homens e mulheres a sofrer na cadeia da vila por não quererem trabalhar de sol a sol. Eu nunca soube de alentejanos presos às ranchadas por se encontrarem a cantar na rua. Eu nunca assisti a umas eleições falsificadas, nunca vi uma manifestação espontânea ser reprimida por cavalaria assabrada. Eu nunca senti os tiros a chicotearem pelas paredes de Lisboa, em Alfama, durante o 1º de maio. Eu nunca assisti a um comício interrompido, um colóquio desconfocado, uma sessão de cinema proibida. Eu nunca presenciei a invasão de um cineclube, de jovens com roubo de ficheiros, gente ameaçada, cartazes arrancados. Eu nunca soube do assalto à Sociedade Portuguesa de Escritores, da prisão dos seus dirigentes. Eu nunca soube da lei, do silêncio de... Do silêncio que impedia sobre mais prestigiados intelectuais do meu país. Eu nunca fui confrontado cotidianamente com propaganda do Estado corporativo e nunca tive de sofrer as campanhas de mentalização de locutores, escribas e comentadores da rádio e da televisão. Eu nunca me dei conta que houvesse a censura à imprensa e livros proibidos. Eu nunca ouvi dizer que tinha havido gente assassinada nas ruas, nos caminhos e nas cadeias. Daí que a correspondência tivesse tido uma importância fundamental na relação entre as pessoas. Para muitos militares, se vocês falarem, a correspondência era conhecida como o saco dos beijinhos. Houve um filho de um militar que nos contou que anos depois regressou a Catió, à Guiné, onde o pai tinha estado. E houve pessoas que lhe contaram a história de um avião que vinha com correspondência e que teve imensos problemas a aterrar. Portanto, andou ali a bailar, as pessoas tiveram medo que caísse. Quando finalmente pousou, o piloto estava todo encharcado em suor e todo nervoso. E ninguém lhe perguntou como é que ele estava. Perguntaram, traz o correio. Porque isso era o que verdadeiramente importava às pessoas, era receber a correspondência. Durante o período da Guerra Colonial, os 13, 14 anos que durou a guerra, foram transportadas 21 toneladas de correspondência, sendo que os aerogramas pesavam poucos gramas. Portanto, vocês podem imaginar, há aqui uma estudante do Conselho de Oeiras, a quem há uns anos foi pedido que trouxesse um objeto feito pelos avós, e ela levou um aerograma para os colegas verem. E sobre o aerograma teve que explicar um bocadinho. Ele utilizou uma expressão muito feliz, que é: eu acho que o céu naquela altura devia ser amarelo, porque eram tantos os aerogramas que voavam de lá para cá e de cá para lá, que o céu se deve ter tornado amarelo. Porque os aerogramas eram amarelos quando eram escritos dos militares para cá e azuis quando eram para lá, mas a uma certa altura tornaram-se, uniformizaram-se e passaram quase todos a ser amarelos. Durante este período, nas 3 frentes em que houve a guerra, foram mobilizados mais de 1 milhão de homens. Porquê é
que não havia correspondência neste grande lote de correspondência que tem sido recolhida pelo arquivo histórico e que foi tratado já em muitos livros? Porque, de facto, só os militares é que escreviam é que tinham filhos. O Rogério foi uma exceção, não era militar de carreira. Mas houve um militar com quem nós falámos e que nos disse o seguinte: quando fiz a primeira comissão, eu era solteiro. Quando fiz a segunda comissão, eu tinha casado. Uma comissão durava 2 anos. Quando fiz a terceira comissão, eu tinha um filho. Quando fiz a quarta comissão, eu tinha 4 filhos. Eu tinha o segundo filho. Para vocês perceberem, 4 comissões significavam 8 anos. Sendo que se a guerra durou 13 anos, este pai teve muito pouco tempo para vivenciar a infância dos filhos. Sobretudo porque muitas vezes regressavam e, passado pouco tempo, ficavam distritos a um quartel para se prepararem para a próxima comissão. Quem eram a maioria destes milhões, deste 1 milhão que foi mobilizado? Eram os rapazes. Portanto, eu presumo, não sei qual é a vossa faixa etária, mas eu não sei se vocês sabem que aos 18 anos os rapazes iam às sortes. E chamava-se ir às sortes, que era ser chamado para a inspeção militar. Então, boa sorte se ficasse livre, má sorte se fosse apurado. Era a tropa. Também se dizia que era na tropa que um rapaz se tornava homem. Há uma canção, também tenho pena de não vos poder mostrar, da Ala dos Namorados, escrita pelo João Gil, que era ir às sortes. Ele, na prática, ele conta uma história que teve sorte e nas sortes não saiu apurado, portanto não foi mobilizado. Mas, portanto, aos 18 anos dava-se o nome e se às sortes fosse apurado, dali a 2 anos era-se mobilizado. Portanto, aos 20 anos partia-se para Angola, para a Guiné ou para Moçambique, com uma guerra para a qual as pessoas tinham sido muito pouco treinadas. Portanto, olhem entre vocês e pensem, há 60 anos, se nós estivéssemos a falar há 60 anos, tudo isto que vocês viram era muito mau. Mas o pior, de facto, era vocês estarem sendo mobilizados neste momento e provavelmente já estarem alguns em África. A revolução que depois seguiu o golpe de Estado militar, pronto, primeiro há um golpe militar para derrubar o regime e depois há o impulso, digamos, social, isto é, as massas, as pessoas, a verem ali uma oportunidade de fazerem coisas e de resolverem problemas que tinham uma enorme necessidade de verem resolvidos. E isso fez com que as pessoas se juntassem, com que as pessoas discutissem quase em plenários permanentes, na rua, na coletividade. Houve escolas, sobretudo escolas chamadas escolas primárias na altura, que estavam abertas quase de dia e de noite para as salas poderem ser ocupadas para se fazerem reuniões da população. Houve centros de alfabetização por todo o lado. Queríamos alfabetizar toda a gente. Queríamos que toda a gente tivesse pelo menos a 4ª classe, naquela altura, que era um grande desejo das pessoas. Havia milhares, mas não são centenas, são milhares, funcionários públicos, naqueles que tinham funções, sobretudo, mais modestas de todas, que tinham a chamada 2ª classe. Porque com uma determinada idade, com a 2ª classe, podia-se entrar para a função pública. Só que com o 25 de Abril, e portanto 74, 75, 76, 77, 78, aí já se disse não, sobretudo a partir do primeiro governo constitucional, as pessoas para estarem em função pública têm que ter a 4ª classe. Muito bem, tinham que ter pelo menos a escolaridade mínima obrigatória em função da idade que tinham, que naquele caso era a 4ª classe, aquilo que eu chamo o 4º ano. E portanto as campanhas de alfabetização, nas quais eu tive a oportunidade de participar, tiveram, digamos aí, um papel muito importante. E muitas dessas pessoas eram pessoas do movimento associativo, que davam essas aulas. Muito do recenseamento eleitoral que foi feito, generalizado para toda a população, foi feito nas coletividades do nosso país, por todo o país. E, portanto, qual foi o contributo que o movimento associativo teve para este período e para o desenvolvimento do nosso país a partir daí? Foi um desenvolvimento muito importante porque esses homens e mulheres tinham já uma série de que eles chamam capacitações que lhes vieram permitir ir para quê? Para os partidos políticos que, entretanto, se formaram. Porque antes disso só havia 2 partidos políticos, havia 3, para ser mais claro, havia 3 partidos políticos. E, portanto, havia um que era, digamos, do Estado Novo, portanto, do regime, da ditadura, a União Nacional, havia o Partido Comunista Português e havia o Partido Socialista. Havia outros pequenos movimentos, que também interessantes e tudo isso, mas aqueles que tinham uma atividade mais intensa eram estes. Mas depois, de repente, apareceram 18 ou 19 partidos. Num ano, apareceram 18 ou 19 partidos. E as pessoas fizeram as suas escolhas. Em função daquilo que ouviam, fizeram as suas escolhas.
E, portanto, estes dirigentes associativos também foram para esses partidos. Dividiram-se para esses partidos. Foram para sindicatos. Os sindicatos eram proibidos antes, embora em 1970 tenha sido constituída a Intersindical Nacional, que é hoje a CGTP, mas esses sindicatos, portanto, cresceram, aumentaram, os trabalhadores filiaram-se, associaram-se aos sindicatos e precisavam de dirigentes. Muitos dirigentes associativos foram para sindicalistas. Mas houve também, digamos, outros movimentos que se criaram na altura. E, por exemplo, uma das coisas que aconteceu, e para o ano vamos comemorar os 50 anos, foram as primeiras eleições autárquicas. E muitos dirigentes associativos, mais uma vez, com uma grande experiência de gestão e tudo isso, foram para autarcas. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um movimento associativo a esvaziar-se. Reparem, em 74, 75, 76, o movimento associativo passa por uma crise. Começa a esvaziar-se, na altura chamava-se uma sangria de quadros, foi um termo que eu nunca soube de onde é que ele tinha vindo, mas que ele existia. O que é que era uma sangria de quadros? O movimento associativo está a ficar sem dirigentes. Pois, porque eles, entretanto, foram para partidos, foram para sindicatos, foram para comissões de moradores e foram para as autarquias em 1976. Eu vou saltar por cima de parte da apresentação que eu tinha preparada, mas não deixo de dizer que ela se situa no contexto da celebração de Abril. Os 3 Ds, descolonização, democracia e desenvolvimento, quer a descolonização, quer a democracia, sobretudo, digamos, com o aparecimento, entre aspas, não apareceu nada, deu muito trabalhinho e resultou muito bem a votação, digamos, da nossa Constituição. Ainda hoje podemos falar que estamos em democracia porque temos aí a Constituição que foi aprovada na sequência do 25 de Abril. O que é que falta cumprir? O de desenvolvimento. Claro que isto é discutível, mas eu vou provar que há uma situação muito complicada, sobretudo em consequência da desindustrialização, e eu não vou falar dos projetos, eu trazia aqui a ideia de falar em alguns dos projetos, passo muito por cima deles, para ir direitinho à visão global das alterações da estrutura social do nosso país. A partir da altura em que há desindustrialização, a população não tem a mesma composição. Para alguns de vocês, é de extrema importância para vocês meditarem e prevenirem o vosso futuro e, portanto, tentarem, dentro daquilo que vos é, o futuro é vosso, portanto, o futuro deste país está nas vossas mãos, aquilo que estiver na vossa mão, para vocês poderem mudar, que seja a industrialização do país. Mas é só isso. Estou encerrado a sessão. Quero agradecer à doutora Ana Vargas, ao doutor, ai meu Deus, desculpe lá, ao doutor, ao Rogério Pereira, a vocês todos aqui, e a esta escola, que para nós